Subtipo 4 sexual. Então a gente está aí de novo falando sobre a soma da energia da paixão do tipo com a soma da energia do instinto dominante. Para a gente começar a entrar no 4 sexual especificamente, a gente precisa entender que essa ordem desses instintos, ela vai interferir também, por exemplo, um 4 sexual que tem o instinto sexual dominante, mas o segundo instinto dele é o autopreservação, por exemplo, ele vai ser diferente de um 4 sexual que tem na sequência o instinto social. Então a gente precisa entender essas nuances, porque muitas vezes eu vou olhar para um 4 sexual e ele não vai parecer tanto comigo, e tem a ver com essa ordem dos instintos. Vamos agora falar especificamente da característica do 4, para a gente entender como que essa dinâmica vai acontecer, e depois a gente vai falar sobre o instinto sexual especificamente. Então, aí a gente vai ter como principais características do 4, né, essa busca pela profundidade, pelo significado das coisas, pela verdadeira identidade do ser, né? Então, tem essa conexão muito grande com o que eu sou, qual é a minha identidade aqui no mundo, né? E esse olhar é sempre direcionado para o belo, para o único, para a exclusividade, como se ele buscasse o tempo inteiro, né, nessa procura pela identidade, preencher a alma com algo que faça sentido, né, e que vá muito além da experiência física mundana. São extremamente criativos, artísticos, ligados à estética. Essas são as características que estão aí mais, vamos dizer assim, ainda equilibradas, né, quando a gente vem falando da essência mesmo do tipo 4. Quando a gente começa a falar do medo básico que o 4 tem, a gente está falando sobre esse medo de não ter identidade própria ou significância pessoal. E esse medo, ele vai gerar um desejo básico que é o de encontrar esse seu verdadeiro significado, né? Esse seu verdadeiro eu e esse seu verdadeiro significado pessoal. E isso vai virar essa motivação na relação com o mundo, né? Ele se movimenta pela vida buscando essa identidade única. Como ele faz parte da tríade emocional, ele vai sempre usar como referência para essa identidade o sentir. Se eu sinto, eu sou o que eu sinto. Ele vai acabar hipervalorizando as emoções e os sentimentos, e é daí que a gente vai começar a entender a construção da hipersensibilidade, porque isso vai gerar um apego no sentir. Então, eu quero sentir muito para poder me encontrar, para poder me definir. A formação do mecanismo de introjeção, que é um mecanismo que está bem relacionado com o 4, ele acaba também vindo dessa questão de querer sentir, da hipersensibilidade, né? Porque ele vai absorvendo pelo caminho dele os sentimentos, as emoções e as ideias, né, de fora, para poder tomar como seus e buscar essa sua real identidade. É como se aquela retroalimentação do sentir, essa introjeção do eu tô ali, né, com aquilo, fosse construindo a minha identidade, fosse me ajudando a buscar essa identidade. E aí, por ele não saber quem ele é de verdade, né, e ficar buscando isso incessantemente, principalmente do lado de fora, e fazendo esse mecanismo de introjeção, né, trazendo essas sensações do lado de fora, ele está sempre se sentindo estragado, né, como se estivesse faltando um pedaço e praticamente tem certeza que foi abandonado por Deus. É daí que surge o vício no foco no que está faltando e no problema, né? No que não se tem e no que está errado. A baixa autoestima, ela também acaba vindo desse movimento, né? Essa imagem denegrida que vem dessa coisa, eu sou estragado, então eu não sou merecedor, eu não dou conta. Sempre vai ter um pouco disso aí dentro do 4, né? Um pouco não, bastante disso dentro do 4. E acaba surgindo também desse movimento aí que está relacionado a essa busca, né? Pelo que se é, pela identidade, essa sensação de que está estragado, abandonado por Deus. E aí o ego acaba se formando, né, através desse primeiro medo, desse medo primordial e esse desejo de encontrar essa identidade. Você já vai tendo essa construção egóica aí nessa descida de consciência, e o ego acaba tentando encontrar essa identidade na dualidade, na individuação, né? E aí vai gerando uma compulsão pela originalidade, pelo movimento de comparação. E a gente vem aí já entendendo um pouco do que é a palavra inveja, né? Que está sendo descrita quando você fala da paixão do 4. Essa busca por ser alguma coisa, né? Quem eu sou, como é que eu sou, o que que é, acaba entrando num lugar compulsivo de não reconhecer o que eu já tenho.
né? E me bota num lugar de comparação e num lugar de comparação para menos em relação ao outro. O outro tem aquilo, o outro chegou naquilo, por que que eu não cheguei, por que que eu não tenho? É uma inveja do ser, muitas vezes, né? De ter essa identidade. O outro, é como se o outro tivesse essa identidade e eu não tenho, eu nunca vou achar essa identidade. E aí a gente vai ter aí um movimento onde a fixação, né, que aí entra nessa distorção da mente, a gente vai ter a distorção da fixação na melancolia e na fantasia, gerando a falsa necessidade, que também é descrita aí como uma das fixações em outras escolas. E esse mecanismo mental vai mantendo esse fluxo, né, sempre ativo ali, entre a falsa necessidade, a melancolia, a inveja e a hipersensibilidade. É como se isso ficasse se retroalimentando. O instinto sexual, vamos falar agora especificamente sobre o instinto, ele tem como as características principais deles essa coisa da força de atração, né, da conexão com a energia vital, geradora da vida. A gente tem essa coisa da energia do gosto, da sensação sexual mesmo, do prazer. A gente está falando de uma ativação energética, de intensidade, a gente está falando dessa conexão, né, de conectar com um a um, de conseguir fazer essa leitura do outro, mas é aqui direto, né, eu, você e eu. A gente está falando de muita criatividade, que é essa energia mesmo vital, né, que traz esse lado criativo. A gente está falando de uma energia de foco, de conquista, de ir para a vida, para realizar, para fazer, para acontecer, para entrar na ação. A gente está falando de uma energia que torna a gente impulsivo, que torna a gente autêntico, que torna a gente espontâneo. E a gente está falando de uma energia que vai sempre buscar jogar a gente num lugar de aventura, de abertura de novos horizontes, de curiosidade, de se lançar mesmo, de usufruir dos prazeres da vida, né? E essas características todas, elas vão ser comuns dentro de todos os sexuais. Podem ser que algumas são mais fortes, outras mais fracas em algumas pessoas, mas elas vão sempre se manifestar. E elas podem se manifestar também de forma distorcida. E essa forma distorcida acaba, dentro do sexual, ela acaba condicionando os nossos movimentos em busca incessante e sem muita medida pela intensidade e pelo prazer, né? E sempre nessas novas experiências e acaba tendo um gasto energético para a gente muito grande, porque a gente fica nessa gana, né, de mais, de intensidade e acaba não entrando nos processos mesmo do cotidiano, da estruturação, do dia a dia, da rotina. E essa energia desgovernada, ela pode acabar também gerando um movimento muito agressivo, onde a gente vai se atropelando e atropelando as pessoas pelo nosso caminho para conseguir chegar nessa saciedade, né? E como eu já tinha falado antes, quando esse instinto ele distorce, ele se torna dominante, nunca vai estar suficiente. Sempre vai ter esse movimento de quero mais, de quero mais, de quero mais e que precisa daquilo, se tornando uma compulsão e um vício, né? E aí agora, entendendo essas principais características do tipo 4 e do instinto sexual, vamos falar especificamente sobre o 4 sexual. Como que essas duas energias se encontram? Então vamos pensar um pouquinho aí no que a gente já falou e ir buscando essas características. O 4 sexual, ele é um 4 que busca intensamente essa originalidade. Então a gente está ali falando de um tipo que ele tem essa questão com a identidade, isso é a motivação dele encontrar essa identidade e esse valor pessoal e ser original. E a gente junta com um instinto que está em dominância e que já tem essa coisa da intensidade, do ir para a vida, das novas experiências e do prazer. Então é meio que juntar o fogo com a gasolina, né? E aí você tem o 4 sexual. E aí ele vai sempre buscar o máximo de cada experiência, até a última gota que tiver para tirar daquilo, e até, se esquecendo de si, muitas vezes, né? Ele quer se infundir com as experiências, ele acaba se tornando aquilo que ele está fazendo e que está trazendo prazer para ele, né? Ele se perde completamente na experiência, na relação, no trabalho, no outro, ele simplesmente se funde com aquilo. A gente acaba até como 4 sexual esquecendo de coisas básicas, como tomar uma água,
ir ao banheiro, comer, a gente perde a fome, você fica muito focado naquilo, né? Aquilo, você quer virar aquilo, né? E fundir com aquilo. Ela acaba também, essa força do instinto sexual, sendo expressa de várias outras formas no 4, né? O 4 sexual, ele é o mais expressivo e impulsivo dos tipos 4, ele também é o mais agressivo dos tipos 4, ele é extremamente dinâmico, curioso, está sempre buscando o novo e muda muito fácil o foco se aquilo para de trazer prazer para ele. São os mais arrogantes, fortes e decididos, e eles acabam passando muitas vezes uma impressão de força e de autoestima por isso, porque acaba se impondo nos ambientes que se encontram, né? E não demonstram facilmente suas fraquezas. Para não demonstrar essa fraqueza, ou usa a agressividade, o ataque para poder se proteger. E parecem muito fortes, né? Muitas vezes, e usam a energia sexual de forma desgovernada para expressar a raiva. É tão forte isso nos 4 que a escola de Arica do Oscar Ichaço e a escola do Cláudio Naranjo tem dois nomes específicos para o tipo 4 sexual. O Ichaço fala da palavra competição e o Naranjo acrescentou a palavra ódio no 4. Por conta dessa expressão da raiva, por conta de toda essa agressividade que acaba vindo nessa carga dos movimentos, da fala, até mesmo do olhar e da postura do 4 sexual. Ele quer impor. Por que isso acontece? Porque a necessidade do 4 que o C4 sexual tem é de impor a sua originalidade. E muitas vezes esse impulso ele é tão forte que parece que eles não estão muito preocupados com a opinião do outro e se precisar eles podem chamar a atenção negativamente se eles acreditam que aquilo é a verdade deles e aquilo está sendo uma expressão da originalidade deles. E a imagem que eles têm distorcida de si mesmo acaba sendo alguém que percebe muito a carga agressiva que existe nesse seu amor. Existe uma consciência de que ele não é merecedor desse amor, que ele traz, né, essa carga, esse peso, tipo, me amar é muito difícil, porque eu sou uma pessoa muito difícil. Ele tem um pouco essa consciência e ele meio que flerta com isso. E acaba que ele já não se sente digno de receber o amor e ele já antecipa a rejeição fazendo esses movimentos de agressividade, de afastamento, de imposição, né? Da sua originalidade a qualquer custo. Eles protegem muito o coração, endurecendo ele, né? Porque o 4 sexual, ele identifica muito a sensibilidade como fraqueza. Ele aprendeu isso em algum momento ali do processo dele e ele entende que o mundo não é para os fracos. Então ele precisa ser uma pessoa forte e uma pessoa dura, né? Para poder sobreviver. O impulso do tipo 4, isso é bem importante, do 4 sexual, ele tem um impulso autodestrutivo muito grande. E ele faz questão, que isso é uma coisa também que diferencia muito ele dos outros dois tipos do 4, que ele faz muita questão que os outros sintam as suas dores, tão intensamente quanto eles. Isso pode acontecer de várias formas, mas principalmente o primeiro mecanismo é através da fala. Então é sempre jogando, né, essa fala carregada de raiva, de agressividade, para poder fazer com que a pessoa sinta o incômodo que ele sente por dentro. E eles ficam com muita raiva, o 4 sexual fica com muita raiva quando ele sofre e tenta fazer a mesma coisa com o outro, né? Tem um flerte com o sofrimento, mas tem uma coisa de uma não aceitação de estar ali sofrendo naquela situação, fica nesse mecanismo retroalimentando ali através da hipersensibilidade, né? Eu sinto, eu tento entender, aí eu volto para a emoção, porque eu estou colocando lenha ainda, me fixando naquele sentir, e aí eu fico ali naquela retroalimentação e sofrendo desnecessariamente e fazendo com que o outro sofra junto comigo, né? Existe aí um mecanismo muito forte de sedução pelo sofrimento, que é mais explícita no 4 sexual, porque ele quer também gerar culpa no outro, né? Como eu não consigo resolver isso dentro de mim, eu estou sempre buscando do lado de fora um motivo para eu estar me sentindo daquele jeito, porque o mecanismo de introjeção já faz isso. Eu sinto demais, então a culpa é do outro que está me fazendo sentir, porque eu capto muitas coisas do lado de fora, então eu sou muito sensível. E ao mesmo tempo,
esse mecanismo de fazer essa sedução pelo sofrimento para gerar a culpa no outro, também gera um outro mecanismo ali disfarçado, que é o de não precisar pedir. Eu já faço com que o outro me traga o que eu quero, fazendo ele se sentir culpado pelo que está acontecendo comigo. Tem uma outra coisa que é muito forte também no quadro sexual, que é uma busca incessante pela autonomia. Como eles se sentem muito incompreendidos e abandonados por Deus, ele tem uma certeza interna que ele não pode contar com ninguém, porque a vida é dura e eu preciso realmente dar conta sozinho. Então, fica nessa busca incessante por dar conta sozinho, mesmo não dando conta. Tem sempre nessa coisa da falta, nessa conexão com a falta, com o que está errado, com o que eu não tenho, uma sensação de que se eu não tenho o suficiente, o que eu posso doar para o outro? Então, o quadro sexual acaba se fechando muito e tem um movimento mais individualista, fica preso nessa introjeção, fica preso no que eu estou sentindo, no que eu sofro, que a minha dor é mais forte que a do outro, né? Porque eu acho que eu não tenho nada para dar para o outro. Então, se eu não tenho o suficiente para mim, como que eu vou fazer essa doação para o outro, né? Ele dificilmente acessa o processo de compaixão, por ele mesmo principalmente. Por isso que fica difícil, às vezes, de reconhecer essa compaixão para o lado de fora. Né? Isso a gente está falando tudo, gente, quero que fique muito claro quando a gente está falando da distorção. A gente está falando aqui do quadro sexual, né? Com as duas energias distorcidas, tanto do centro emocional quanto do centro motor. E aí não consegue muito receber as coisas boas, né? Porque como ele não se ama e ele se sente insuficiente, é como se ele não tem o direito de receber aquilo, ele acaba se odiando nesse movimento de autodestruição e ele vai se fechando mesmo para o mundo, endurecendo o coração e vai se desvalorizando, vai rejeitando tudo que vem, né? E tem uma dificuldade muito grande de reconhecer o que se recebe e ser grato pelo que se recebe, né? E aí tem um outro ponto que é muito característico do tipo 4 sexual, que é o seguinte: como tem essa especialidade em identificar o que está errado, tem uma conexão muito forte também com a justiça. E quando acontece uma injustiça, ele acaba entrando, pulando na frente para defender a qualquer custo o injustiçado. E a gente entende, e aí acabam se tornando muito justiceiros, muito rebeldes, muito revolucionários dentro do ambiente, porque eles vão questionar, eles vão bater de frente, eles não têm esse medo de expor o desconforto. Pelo contrário, eles fazem questão e têm paixão por essa exposição do que está desconfortável. Outra característica também que é muito importante a gente observar, que é a questão da crítica e do julgamento interno, que isso é um chicote que fica ali o tempo inteiro batendo. E isso sempre está sendo retroalimentado pelo movimento de comparação, porque assim, se eu sou crítico e julgador comigo mesmo e eu estou sempre achando que eu não mereço, é o que eu consigo identificar do lado de fora no outro. Então eu identifico que aquilo está errado ou que aquilo podia ter sido feito melhor. E na comparação pejorativa, eu já vou considerar que aquela pessoa também não é merecedora de estar naquele lugar, de ter aquele destaque ou de ter ganho alguma coisa. E eu desqualifico aquela pessoa buscando expor o que ela tem de negativo e as falhas que ela cometeu. Então isso é um movimento muito comum dentro do quadro sexual. E aí, da onde que isso surge, né? Por eu sempre estar acreditando que falta algo, né, em mim e não conseguir reconhecer os meus próprios potenciais, eu também acabo tendo dificuldade de reconhecer no outro, né? E aí acaba sempre tendo esse movimento também de reclamar e de buscar o responsável por aquilo que está acontecendo, colocar a culpa do lado de fora ou em alguma coisa que não deu certo, porque a vida é sempre assim, eles são perseguidos, são injustiçados, e aí fica nessa dinâmica e nessa retroalimentação desse lugar da falta. Uma coisa também que é muito forte no quadro sexual é que existe uma grande dificuldade de lidar com hierarquia, né? Tá sempre questionando e disputando com as pessoas que estão acima dele. Para um 4 sexual, ele cumprir as ordens, o seu superior, ele considera que o seu superior ele precisa merecer estar ali. Ele precisa admirar esse superior para que possa respeitar esse superior. Tem um pouco a ver aí com essa questão de se sentir abandonado por Deus e achar que não tem muito ninguém acima ali
com quem ele pode contar ou que ele possa confiar. Isso vem muito desse movimento, né? E também ele vai ser muito questionador das regras e das leis. Se aquilo não fizer sentido, mesmo que seja uma coisa que foi concordada entre várias, socialmente, vamos dizer assim, ele vai entrar ali num questionamento e vai tentar derrubar aquilo ali de alguma forma, mostrando o que está falho, o que está errado naquela lógica que foi imposta. E todo esse movimento, né, que a gente consegue perceber aí, essa coisa bélica, essa coisa de estar sempre indo de frente, batendo de frente, se autodestruindo, se julgando, se criticando, ela vai gerar uma guerra interna constante, né, entre o que ainda não se é, comparando com o que acha, com o que se precisa ser, né? Então tem isso. É como se eu fico o tempo inteiro focada no que eu não sou, né? E buscando aquilo, mas eu não cheguei nisso ainda, eu não estou pronta ainda, eu preciso de mais um curso, eu preciso limpar isso, eu preciso resolver aquilo para poder entrar na ação. E acabo criando, me comparando com algo que nem existe, com uma idealização de um estado que ele é fantasioso, né? Quando eu estiver pronta e completamente resolvida nos meus processos, e ter limpado tudo dentro da minha vida, aí eu vou conseguir entrar em ação. E aí fica nessa guerra interna entre essa imagem idealizada e essa imagem do que não se é. E aí fica o tempo inteiro se culpando por não conseguir chegar naquela idealização e acaba se fechando, né? Se interiorizando para não compartilhar e proteger isso, com medo, né? De que realmente aquilo que ele acha que ele é um blefe ou que ele está estragado se confirme também para fora. Ele fica o tempo inteiro se agredindo, e uma agressão inconsciente que acaba se tornando uma autoagressão mesmo, né? E que ela acaba sendo expressa para fora. Por isso que essa agressividade ela é muito latente no quadro sexual. E o quadro sexual ele também é extremamente intolerante à frustração. Ele vai acessar de uma forma muito rápida a raiva quando tem alguma coisa que não acontece da forma que ele gostaria, né? Ou que ele planejou, ou que ele tentou e não aconteceu. E tem um outro ponto que eu acho que é muito importante também, que ele tem uma necessidade muito grande de ser reconhecido e de ter um lugar de importância e exclusividade na vida do outro, né? Isso tem a ver aí com essa necessidade da identidade, né? E de ter esse valor pessoal, de ser autêntico, original e ao mesmo tempo ser reconhecido por isso do lado de fora, né? E junta com o instinto sexual, aí fechando de novo aí essa combinação, em ter essa conexão com o outro de uma forma muito intensa, sendo importante e exclusivo dentro daquela conexão. Basicamente é isso quando a gente está falando de distorção. E aí vamos falar um pouco sobre o que podem ser caminhos de libertação para o quadro sexual. Separei aqui algumas coisas que eu percebi que fizeram diferença no meu caminho e na minha jornada. Então, a primeira delas, como a gente está falando aí do subtipo especificamente, a gente está falando dessa distorção do instinto sexual, a gente tem que pensar um pouco nessa energia do instinto, né? E dessa ordem. A gente pode começar a ter um trabalho prático no nosso dia a dia, colocando a nossa atenção, a nossa intenção no instinto secundário, no que está intermediário ali, que ele acaba sendo um pouco menos prejudicado, mais saudável, dependendo da distância que eles estejam aí um do outro. Mas colocar essa atenção ali, essa energia dentro desse segundo instinto, vai começar a gerar um movimento que vai diminuindo esse excesso. Esse movimento vai permitir também que você comece a olhar lá para o reprimido, que está esquecido. Então, se você começa a tirar a energia daqui, você vai fazendo um trabalho de aprofundamento dentro do instinto para conseguir chegar nesse lugar que é essa ferida mais profunda e mais primordial. E aí a gente está falando de ações práticas, porque quando a gente está falando de instinto, a gente está falando de mudanças de comportamento, de hábito, em escolhas conscientes de fazer movimentos diferentes, né? Outra coisa que eu percebo que é muito importante para o trabalho do quadro sexual é fazer essa abertura do coração. Se permitir ser vulnerável e sensível, né? Começar a olhar um pouco mais para essa fragilidade, para essa vulnerabilidade, não como uma fraqueza, mas como uma força também. Como algo que é libertador,
que está muito relacionado a essa identidade tão almejada. Dentro desse movimento já de abrir o coração, se a gente conseguir também encontrar um pouco mais de leveza e doçura na forma da gente se expressar, a gente também vai tirando aí um pouco dessa energia do instinto sexual dominante, vai encontrando uma forma da gente falar de um lugar mais genuíno, de um lugar mais aberto, mais vulnerável mesmo com o outro e lidar dessa forma com todas as situações e trazendo leveza e alegria também para esse processo. Uma coisa também que ajuda muito, né, a diminuir essa energia do sexual distorcida dentro do 4 é se comprometer um pouco mais com a rotina, né, cultivar um pouco mais a disciplina para conseguir entrar nesse mundo ordinário, conseguir achar prazer nessas coisas do dia a dia. Porque muitas vezes essa busca incessante pelo prazer, ela acaba tirando a nossa atenção do que já tem e de como é bom, às vezes, estar ali cuidando de uma coisa agora, dentro da nossa casa, com a nossa saúde, um movimento de autocuidado. Então, fazer um pouco mais essa rotina para ir se acostumando com ela e colocando essas ações de prazer também na rotina, conseguindo identificar o que tem de prazeroso ali, né? Uma coisa também que é muito importante para ajudar esse movimento é abrir mão dos prazeres mundanos e imediatos. Então, quando a gente está falando disso, a gente está falando de coisas assim, eu não vou fazer isso agora que eu tenho que fazer agora, que é uma coisa chata, porque eu quero assistir um filme, ou eu quero encontrar com um amigo, ou eu quero tomar um vinho. A gente está sempre priorizando o que vai trazer esse prazer instantâneo. E aí a gente tem que começar a fazer uma escolha consciente mesmo de abrir mão desses prazeres para começar a gerar um movimento de equilíbrio dentro desses instintos e dessas energias. Começar a reconhecer e agradecer e valorizar o que a gente já tem e o que é comum e o que é ordinário. Mesmo que no começo seja mecânico, faz um teste aí, como que você para no teu dia e faz esse movimento, se é de manhã, se é de noite, que eu acho que vai ajudar bastante aí o 4 sexual. Outra coisa que a gente precisa muito também trabalhar é o desapego da intensidade. Porque a gente começa a entender com o tempo e com o trabalho o quanto essa busca louca pela intensidade acaba machucando a gente, acaba atropelando e acaba desgastando, né, muito rápido a nossa energia. Então, quando a gente começa a conseguir desapegar disso e entrar nesse lugar onde as coisas são mais equânimes, né, mais ordinárias, mais equilibradas, a coisa também começa a fluir muito mais no nosso dia a dia, a gente consegue lidar melhor com as frustrações, com tudo que está acontecendo à nossa volta. E um último movimento que eu acho também que é muito importante para o 4 sexual é o movimento de individuação, para a gente não se misturar e se perder nas experiências, nas relações, nos sentimentos, nas sensações. Porque o movimento de introjeção fica o tempo inteiro trazendo essas informações do lado de fora, junta com esse movimento da hipersensibilidade, e a gente fica ali perdido, né? Na relação, na experiência, no outro, no sentimento. E como é que a gente entende assim, peraí, o que eu sou, o que é meu, o que é do outro, o que eu preciso fazer agora? E aí esse caminhar na individuação vai ajudando também a gente equalizar essa energia e entrar um pouco mais no fluxo do raio e do tipo do que ficar nessa loucura do subtipo. Eu acho que é isso. Encerramos por aqui sobre o 4 sexual. Espero que eu tenha ajudado. E vamos embora falar de outros subtipos aí.